Olá, patriotas! Hoje no vídeo vamos ver o ex-capitão do BOPE Rodrigo Pimentel falando à CNN que matar não é uma opção, é uma circunstância, defendendo a ação policial como um confronto de guerra contra mais de 400 criminosos armados. Também vamos ver as ministras de Lula, Macaé Evaristo, Aniele Franco e Benedita da Silva, visitando o IML e as favelas da Penha e do Alemão, gerando polêmica e acusações de uso político. Após o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Obrigado. O Complexo da Penha e Alemão tem se tornado base de refúgio de lideranças de outros estados, como Pará, Pernambuco, Bahia, Minas. E a grande figura, a grande liderança dessa expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro e no Brasil, hoje é o DOCA, o Urso. E diante desse cenário, foi desenvolvido um trabalho integrado das forças de segurança, em especial da Polícia Militar e da Polícia Civil. O trabalho foi feito com uma base robusta de inteligência e esse é o resultado. Mais de 90 fuzis apreendidos, mais de 80 narcoterroristas presos, resultado de um trabalho grande de preparação, levantamento de dados e investigação. Em nome do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em nome dos policiais tombados, em especial dos nossos policiais, eu posso garantir que ninguém vai parar a gente. O senhor fala, né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos, perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos, perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados... Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, não, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema, sem problema. Tá ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago é, olha, Perfeito. Não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil, a gente viu moradores cortando as fardas das pessoas, né, eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido, não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato é, o que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande, se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa decisão entre
prender e matar, né? Eu acho que por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu te preciso eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOP tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOP estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOP foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOP recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOP prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOP não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOP está em proteção de defesa. A gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOP, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de licitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então, tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante, para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, uma operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então, eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro matou 1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata no Brasil é do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo, e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a Polícia do Rio é de assassinos, né?
Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal Rodrigo, está posso te... perdido, Débora, perdido. deixa eu- Pode me interromper, por gentileza. Vamos lá. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, visitaram o IML para acompanhar os procedimentos periciais dos mortos durante a operação no Rio de Janeiro. As ministras de Lula também estiveram nas favelas da Penha e do Alemão. Vocês estão vendo aí imagens, então, para vocês. Tem ali a Benedita Silva também, né? Quase o Murrá do Rio de Janeiro, aí na política esquerdista ali do Rio de Janeiro. A Aniele Franco, conhecida também como uma das ministras mais ineficientes, né? Mais inúteis, com essa pasta ministerial que sequer tinha que existir. E Macaé Evaristo, que é aquela que foi acusada de corrupção no estado de Minas Gerais, quando ela fazia parte da Secretaria de Educação. Então é esse o currículo das três que visitaram aí. A Benedita da Silva também tem uma série de casos de acusações de corrupção, de enriquecimento ilícito. Vejam só vocês que coisa curiosa. Petista com vários enriquecimentos ilícitos nas costas. Elas foram visitar, o IML, eles queriam saber o procedimento do IML, viraram peritas agora. Você vê que a gente vive num país, é o país trans, a gente pode colocar a República dos Trans. A gente tem o juiz que não é juiz, a gente tem a Suprema Corte que não é a Suprema Corte, entendeu? Aí a gente tem deputado que pensa que é mulher, mas na verdade é homem. É só trans, assim, a série de trans. Agora são as ministras que, além de não serem boas ministras, e também ali a Benedita da Silva, elas também estão achando que elas são peritas, né, de investigar ali o que aconteceu. Bom, eu queria saber se elas também foram olhar os corpos dos policiais, né? Se for capaz, né, de ser até vilipendiado. Então, precisa ficar esperto. É um verdadeiro show de horror tudo isso. Elas se aproveitam, né, como a esquerda gosta de fazer palanque político em cima de cadáver. Ao invés de usar a pouca força que essas mulheres têm, porque, né, estão aí no governo porque foram a tal da fita dada, né? E estão no governo para, além de cumprir a cota, né, do pedágio ideológico da esquerda, a gente sabe que tem ligações esquisitas, como a que você mencionou, com corrupção, mas outras coisas. Mas por que, então, elas não usam essa força política aí que elas acham que elas têm para fazer ainda alguma coisa pelos vivos, né? Não, vão fazer palanque, vão dizer, os meninos bonzinhos, né? Os meninos que são vítimas dos usuários, os meninos que só queriam um dinheirinho para o café, né? Qual a bobagem que elas estão também propagando, a questão das armas, né? Que as armas são de CAC, aí a gente tem fotos lá que as armas vieram da Venezuela. Então, assim, é sempre essa mesma cena, parece até uma cena que já aconteceu em qualquer outra ocasião no Brasil, mas diante de uma gravidade, né? E outra coisa, de algo tão impopular. Porque qualquer pesquisa, não precisa nem fazer uma pesquisa mesmo, mas qualquer pesquisa que se faça, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas estão fartas do crime organizado, da violência, da troca de tiros, entre facções, a gente não está nem falando aqui de policial, né? Não adianta puxar a carta do racismo, porque policial também é negro, né? Então não vai dar certo. As pessoas estão tão cansadas, que eu não sei como elas não foram vaiadas, sinceramente. Aí, se a gente observar bem aí essa cena, tem um cordão de isolamento. Então, é sempre em ambiente controlado que essas pessoas sobrevivem e acham que estão abafando politicamente falando. Eu não sei, mas algo me diz, né, que muito em breve muitas verdades virão à tona e que todo braço aliado político, o braço político do crime organizado, será exposto.